Fala galera, sou o professor Diego De Santi e nessa aula vamos falar sobre a combinação simples. O objetivo da aula é definir a combinação simples. Iniciando com um exemplo então, com as frutas banana, pera, abacaxi e morango, de quantas maneiras podemos escolher duas frutas para fazer um suco? Bom, para simplificar aqui, eu vou colocar aqui como sendo a banana a letra B, a pera é a letra P, abacaxi letra A e morango vai ser a letra M. Tudo bem? Bom, sabe-se então, né, que pelo princípio fundamental da contagem, nós temos aqui que escolher duas frutas. Isso significa que temos 4 possibilidades de escolha para a primeira fruta e depois temos 3 possibilidades de escolha para a segunda fruta. Portanto, temos aqui um total de 12 pares de frutas. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu escolher aqui, se eu escolher primeiramente a banana, teremos aqui como escolha para a segunda fruta a pera, abacaxi ou morango. E aí teremos o seguinte resultado: banana, pera, banana, abacaxi, banana, morango. Tudo bem? Bom, se eu escolher a pera por primeiro, temos a seguinte situação: podemos fazer pera com banana, pera com abacaxi ou pera com morango. E aí temos os seguintes pares de frutas. Analogamente, se eu escolher o abacaxi por primeiro, temos a seguinte situação: abacaxi banana, abacaxi pera, abacaxi morango. E temos os seguintes pares de frutas. E por fim, se escolhermos aqui o morango por primeiro, temos morango com banana, morango com pera, morango com abacaxi. E temos o seguinte resultado. Tudo bem, pessoal? Que é justamente, então, os 12 pares de frutas possíveis de serem formados utilizando essas 4 frutas distintas, né? E tomando 2 delas, então, no caso. Bom, mas o que você precisa perceber nesse caso? Que devido à natureza do exercício, a ordem das frutas não importa no resultado, né? Por quê? Porque eu estou fazendo aqui um suco, né? Então, imagine que está fazendo um suco, escolhendo 2 frutas. Isso implica, por exemplo, que o suco feito de banana com pera é o mesmo suco pera com banana, certo? Então, a ordem dos elementos não vai influenciar nesse caso, certo? Bom, outro exemplo aqui é banana com morango. É o mesmo suco morango com banana, certo? Ou ainda, abacaxi banana é a mesma coisa que banana e abacaxi, certo? Então, dessa forma, pessoal, vocês percebem que o número de sucos possíveis de serem formados, na verdade, não vai ser 12, e sim 6, né? Por quê? Porque cada par aqui está sendo contado 2 vezes, certo? Portanto, temos aqui 12 dividido por 2, que é igual a 6. Portanto, temos aqui 6 sucos possíveis. E você percebe que na formação desses pares de frutas aqui, a ordem dos elementos não influenciou no resultado, certo? Então é diferente do caso lá de arranjo simples, por exemplo, em que a ordem dos elementos influenciava no resultado. Vejamos então, uma observação importante a ser feita aqui, pessoal, é o seguinte: uma sequência é um agrupamento ordenado. Isso significa que, por exemplo, AB, esse par ordenado AB é diferente do par ordenado BA. Aonde que a ordem dos elementos influencia? É lá no arranjo, certo? Tudo bem? Agora, pessoal, conjunto é um agrupamento não ordenado, tá? Então, se eu tenho aqui o conjunto AB, ele é igual ao conjunto BA, tá? Nesse caso, a ordem dos elementos não influencia no resultado, certo? Onde vai ocorrer, então, esse agrupamento de elementos não ordenados? Na combinação, tá? Então, pessoal, a combinação, nada mais é, então, que agrupamento de elementos não ordenados, tá? Então, aqui, a ordem não altera o resultado, certo? Bom, vamos analisar, então, um conjunto numérico aqui e verificar, então, essa observação em relação às combinações possíveis de serem formadas. Bom, imagine que você tem aqui, então, um conjunto A,
que possui os elementos 0, 2, 4, 6 e 8. Portanto, temos aqui 5 elementos dentro desse conjunto. E a pergunta é, quantos subconjuntos de 3 elementos são possíveis formar com os elementos desse conjunto A, tá? Então, basicamente, pessoal, se fossem considerados elementos ordenados, teríamos aqui, então, o arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3, que resulta em 60, tudo bem? Então, nesse caso, se a ordem dos elementos fosse considerada, certo? Mas você tem que notar o seguinte, por exemplo, o subconjunto 2, 4, 6 é igual ao subconjunto 6, 2 e 4, por exemplo, tudo bem? Ou ainda é igual ao subconjunto 4, 2, 6 e assim por diante. Então, vocês percebem, pessoal, que permutando aqui esses 3 elementos, você possui aqui um total, então, de 6 possibilidades, né? Temos aqui, então, 3 fatorial igual a 6. O que significa esses 6, pessoal? Significa que eu vou obter aqui 6 subconjuntos iguais, né? Então, efetuando a permutação de 3 elementos, a gente obtém, então, 6. Bom, mas esses 6 subconjuntos aqui, eles são exatamente o mesmo. Portanto, na verdade, eu não tenho 60 subconjuntos de 3 elementos, né? Utilizando os 5 elementos do conjunto. Na verdade, eu vou ter aqui 60 dividido por 6, tá? Portanto, temos aqui 10 combinações, ou ainda 10 subconjuntos possíveis de serem formados. Tudo bem, pessoal? Bom, em termos de arranjo e permutação, a gente poderia escrever então que esse 10, ele é o resultado do arranjo de 5 tomados 3 a 3, dividido pelo 3 fatorial. Isso aqui resultou então em 10, que é o 60 dividido por 6, tá? Bom, a esse arranjo, pessoal, de 5 tomados 3 a 3 dividido por 3 fatorial, é o que é chamado então de combinação simples. Então, a combinação simples vai ser denotada por a combinação de 5 elementos tomados 3 a 3, e o resultado dessa combinação é o arranjo de 5 tomados 3 a 3 dividido por 3 fatorial, tá? Nesse caso aqui deu 10, tudo bem? Portanto, pessoal, a leitura que se dá para a combinação é combinação de 5 tomados 3 a 3, nesse caso, tudo bem? Bom, então, generalizando, nós vamos ter o seguinte. Então, o que é a combinação simples? Bom, então a gente vai escrever a combinação de n elementos tomados P a P como sendo o arranjo de n elementos tomados P a P dividido pelo P fatorial, tá? Então, note, pessoal, no exemplo anterior, que esse 3 fatorial, ele é o valor do P do arranjo que aparece no numerador dessa fração, certo? Se eu tivesse aqui, por exemplo, se eu quisesse formar subconjuntos com 2 elementos, tá? Então, você teria ali 2 elementos, por exemplo, subconjunto 2 e 4 é igual ao subconjunto 4 e 2. No caso aqui, a combinação de 5 elementos tomados 2 a 2, ou seja, o número de subconjuntos de 2 elementos utilizando os 5 elementos do conjunto, certo? Então, temos aqui a combinação de 5 tomados 2 a 2 como sendo o arranjo de 5 tomados 2 a 2 dividido por 2 fatorial. 2 fatorial é 2, né? Que é justamente o número de permutações que eu consigo obter aqui com os 2 elementos desse conjunto, tudo bem? Então, note que o denominador que aparece aqui, ele é o valor do P, certo? Então, note aqui, nessa outra fração, o 3 fatorial, tá? Tem o mesmo valor do P do arranjo do numerador da fração. Tudo bem, pessoal? Então, generalizando, temos essa situação. Bom, mas a gente sabe que o arranjo ele é dado por n fatorial dividido por n menos p fatorial.
dividido por P fatorial. Fração sobre fração. Mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Então, o inverso de P fatorial é 1 sobre P fatorial. Portanto, concluímos que a combinação de n tomados P a P vai ser n fatorial dividido por P fatorial vezes n menos P fatorial. Então, eis a fórmula aqui para o cálculo da combinação. Bom, o que é relevante, então, na análise de problemas que envolvem a combinação? É que na combinação, né, repetindo aqui, a ordem dos elementos não altera o resultado. Tranquilo? Bom, então, como que ficaria, então, o cálculo do exemplo anterior? Teríamos aqui a combinação de 5 tomados 3 a 3. Portanto, temos aqui 5 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 5 menos 3 fatorial. Temos aqui, então, 5 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 2 fatorial, que é 5 menos 3. Bom, desenvolvendo o 5 fatorial até o 3 fatorial, temos aqui 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Simplificando o 3 fatorial, temos aqui, então, 5 vezes 4 dividido por 2 fatorial, que é o 2, né? Então, 5 vezes 4, 20, dividido por 2, temos aqui 10. Então, pessoal, basicamente aqui o número de combinações de n elementos tomados P a P vai ser o número de subconjuntos de P elementos formados de um conjunto que possui n elementos. Basicamente a ideia é essa. Tudo bem, pessoal? Então, a combinação de n tomados P a P, pessoal, então tem uma outra notação que pode aparecer, tá? Então, pode aparecer combinação de n tomados P a P nesse formato. Pode aparecer também a combinação de n tomados P a P nesse formato. Ou ainda pode aparecer na forma de número binomial nesse formato, tá? Todos eles, né, ele é dado por n fatorial sobre p fatorial n menos p fatorial. Tudo bem? Então, é a notação, são notações possíveis de aparecer da combinação simples. Tudo bem? Bom, pessoal, então temos uma propriedade da combinação de n elementos tomados P a P. Essa propriedade é o seguinte: a combinação de n tomados P a P tem o mesmo valor que a combinação de n tomados a n menos p. Tudo bem? Bom, isso implica que, por exemplo, a combinação de 5 tomados 3 a 3 é igual à combinação de 5 tomados 2 a 2. O resultado dessa combinação é 10. Bom, vamos verificar. A combinação de 5 tomados 3 a 3 a gente já calculou. Vamos calcular agora a combinação de 5 tomados 2 a 2. 5 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 5 menos 2 fatorial. Portanto, temos aqui 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial, certo? Então, da mesma forma, esse resultado aqui é 10. Tudo bem, pessoal? Outro exemplo, combinação de 15 tomados 5 a 5 vai ser igual à combinação de 15 tomados 10 a 10. Tranquilo, pessoal? Então, o bizu aqui para você perceber essa igualdade nessa propriedade é que a soma desses dois elementos aqui dá o n, dá o 15, bem? É como se eles fossem números complementares, digamos assim, em relação ao n, tá certo? Portanto, temos aí a combinação de 15 tomados 5 a 5 é igual, né? Numericamente igual à combinação de 15 tomados 10 a 10. Fechou, pessoal? Muito bem. Então, vamos ao primeiro exercício, que pergunta quantas comissões de 3 membros pode se formar com 10 pessoas. Bom, pessoal, então aqui, quando o exercício fala em comissões, times, por exemplo, então isso significa que a ordem aqui dos elementos não importa, tá? Então a ordem não altera, tá? Quando você fala em comissão. Então, se você tem uma comissão formada pelas pessoas A, B e C,
tá? Então, você não vai ter uma comissão diferente tendo aqui o BCA, por exemplo, tá? Não. As comissões, nesse caso, são as mesmas, certo? Então, a ordem dos elementos não altera o resultado nesse caso. Muito bem, então como que é feito então o cálculo do número de comissões possíveis? Então, vai ser a combinação de 10 tomados 3 a 3, tudo bem? Bom, a comissão de 10 tomados 3 a 3 vai ser 10 fatorial dividido por 3 fatorial, que é o valor do P, né? Que multiplica 10 menos 3 fatorial. Desenvolvendo o 10 fatorial, temos 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, dividido por 3 fatorial vezes 7 fatorial, né, pessoal? O 7 fatorial saiu do 10 menos 3, tudo bem? Simplificando o 7 fatorial, temos aqui que a combinação de 10 tomados 3 a 3 é igual a 10 vezes 9 vezes 8, dividido por 3 fatorial, que é o 3 vezes 2 vezes 1. Tudo bem? Podemos aqui efetuar as simplificações que forem possíveis, né? Por exemplo, 8 dividido por 2 é 4, o 9 dividido por 3 é 3. Portanto, temos aqui como resultado 10 vezes 3 vezes 4, que é igual a 120, tá? Então, 120 o quê? 120 comissões possíveis de serem formadas, né? Com 10 pessoas, sendo que cada comissão possui 3 membros. Tudo bem, pessoal? Beleza, vamos ao próximo exemplo. O próximo exemplo diz o seguinte: com 5 homens e 4 mulheres, quantas comissões de 5 pessoas com exatamente 3 homens pode se formar? Nesse caso, pessoal, nós temos aqui que as comissões elas serão formadas por exatamente 3 homens. Portanto, automaticamente temos aqui 2 mulheres. Tudo bem? Bom, para formar aqui então essas comissões, lembrando, a ordem dos elementos não importa, certo? Temos aqui a combinação de 5 homens tomados 3 a 3 e para as mulheres temos a combinação de 4 mulheres tomados 2 a 2, tá? Então, nesse caso aqui, pelo princípio fundamental da contagem, nós vamos multiplicar essas duas combinações, tá? Porque a ideia aqui é que eu preciso aqui de 3 homens e 2 mulheres nessa comissão. Portanto, a gente vai multiplicar. Bom, pessoal, a combinação de 5 tomados 3 a 3 é igual a 10 e a combinação de 4 tomados 2 a 2 é igual a 6. Portanto, temos aqui um total de 6 comissões possíveis. Tudo bem? Vamos ao próximo exemplo. Com 5 homens e 4 mulheres, quantas comissões de 5 pessoas com pelo menos 3 homens podem ser formadas? Nesse caso, pessoal, esse exercício é diferente do anterior, porque naquele ele solicitava então exatamente 3 homens na comissão. Agora, nós podemos aqui ter comissões com 3 homens, podemos ter comissões com 4 homens e ainda podemos ter comissões com 5 homens. Tudo bem, pessoal? Por quê? Porque ele coloca aqui na restrição do exercício com pelo menos 3 homens. Portanto, temos comissões com 3 homens, 4 ou 5 homens. Tudo bem? Portanto, temos aqui, no primeiro caso, 3 homens e 2 mulheres. No segundo caso, 4 homens e 1 mulher. E no último caso, 5 homens e nenhuma mulher. Bom, para calcularmos então o primeiro caso, temos aqui a combinação de 5 homens tomados 3 a 3 vezes a combinação de 4 mulheres tomados 2 a 2. Tudo bem? Portanto, temos aqui 10 vezes 6, que é igual a 60, tá? Que é o resultado do exercício anterior. Agora, para o segundo caso, temos aqui uma combinação de 5 homens tomados 4 a 4 vezes a combinação de 4 mulheres tomados 1 a 1. Temos aqui, então, 5 vezes 4, que é igual a 20. Então, 20 comissões com 4 homens e uma única mulher. E no último caso, temos aqui a combinação de 5 homens tomados 5 a 5, vezes a combinação de 4 mulheres tomados 0 a 0. Portanto, temos aqui 1 vezes 1, que é igual a 1. Tudo bem, pessoal? Bom, só para a gente analisar aqui, quando o N é igual a P
na combinação, temos aqui, então, a combinação de n tomados n a n como sendo n fatorial dividido por n fatorial, que multiplica n menos n fatorial. Portanto, temos aqui n fatorial sobre n fatorial vezes 0 fatorial. Portanto, a combinação de n tomados n a n vai ser a simplificação de n. Então, temos aqui n fatorial dividido por n fatorial. Então, temos aqui 1 como resultado no numerador, dividido por 0 fatorial. Por definição, 0 fatorial é igual a 1. Portanto, temos 1 sobre 1, que é igual a 1. Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem? Tranquilo? Então, pessoal, quando o n e o p é igual na combinação, o resultado é 1, tá? Então, combinação de 10 tomados 10 a 10 é 1. Combinação de 20 tomados 20 a 20 vai ser igual a 1 também, tá? Porque, pessoal, estou formando uma comissão de 5 homens aqui, sendo que o total de homens é 5. Portanto, há uma única combinação possível, certo? Tendo em vista que a ordem dos elementos desse conjunto não altera o resultado. Beleza? E a combinação de 4 tomados 0 a 0? Bom, temos aqui da mesma forma, genericamente temos a combinação de n tomado 0 a 0, vai ser n fatorial sobre 0 fatorial sobre n menos 0 fatorial. E da mesma forma, vamos ter aqui n fatorial sobre 0 fatorial vezes n fatorial. Simplificando o n fatorial, temos aqui então 1 sobre 0 fatorial, portanto, da mesma forma, temos aqui como resultado o 1, tudo bem? Tá? Então, só para generalizar esses dois casos particulares. Tudo bem, pessoal? Bom, então, no caso do exercício aqui, temos 3 casos possíveis, né? Então, o primeiro caso, ou o segundo caso, ou o terceiro caso. Então, nessa situação, temos como resultado final aqui 60 mais 20 mais 1. Portanto, temos aqui 81 comissões possíveis de serem formadas. Muito bem. Se você gostou dessa aula, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. E até a próxima. Falou, valeu, tchau!